Azal Kaya está a ser o assunto do momento. Há 23 minutos, surgiu uma informação sobre a atriz turca que está a deixar os fãs preocupados. Azal Kaya, aquela jovem atriz que conquistou o público com o seu talento e carisma nas séries turcas, agora está envolvida numa situação que ninguém esperava. As reações nas redes sociais já começaram e muitos procuram saber mais detalhes. Mas o que aconteceu com Azal Kaya? O que está por trás desta informação que apareceu há poucos minutos? Neste vídeo vamos revelar tudo o que sabemos até agora, direto ao assunto, sem enrolação. Fiquem até o final porque é importante. Subscrevam o canal e ativem o sino de notificações. Azal Kaya nasceu como Leyla Azal Kaya em 1º de outubro de 1990, na cidade de Konya, na Turquia. Mas sua infância foi vivida principalmente em Istambul, no tradicional bairro de Balat, um lugar marcado por diversidade cultural e história antiga. Filha de 2 advogados, ela cresceu em um ambiente onde estudo e disciplina eram valorizados, mas sua vida mudou cedo, quando os pais se divorciaram. Azal tinha apenas 7 anos e passou a morar com a mãe, Aysegul Kaya, que se tornou sua principal referência e apoio diário. Desde muito pequena, Azal demonstrou sensibilidade artística e curiosidade pelo mundo das artes. Aos 4 anos iniciou aulas de violino, aprendendo a ouvir, sentir e respeitar o ritmo da música. Pouco depois, aos 7 anos, começou a praticar balé, atividade que manteve por cerca de 7 anos. Essas experiências ajudaram a desenvolver sua disciplina, postura e capacidade de expressão corporal, elementos que mais tarde seriam essenciais para sua carreira como atriz. Sua formação escolar também teve papel importante nesse processo. Azal estudou na escola primária Gaziosman-Paşa e mais tarde, ingressou no Liceu Italiano de Istambul, onde concluiu o ensino médio em 2009. Durante esse período, além das aulas regulares, participou ativamente de clubes de teatro e do coral da escola. Esses espaços permitiram que ela experimentasse o palco, o trabalho em grupo e o contato direto com o público, despertando ainda mais seu interesse pela atuação. O primeiro contato profissional de Azal com a televisão aconteceu em 2006, quando tinha apenas 16 anos. Ela fez uma participação pequena na série Asemikade, adaptação turca de Sabrina, a aprendiz de feiticeira. Mesmo sendo um papel simples, a experiência foi decisiva, pois mostrou a ela que atuar poderia ser mais do que um hobby, abrindo portas para novas oportunidades. No ano seguinte, em 2007, Azal conquistou um papel mais marcante na série Genco, interpretando a personagem Ozgi. Na história, sua personagem sofria de perda de memória após o terremoto de Yalova, ocorrido em 1999, um evento real que marcou profundamente a sociedade turca. Para construir a personagem, Azal buscou entender o impacto emocional desse tipo de tragédia, demonstrando maturidade e respeito pelo tema. Essa fase inicial de sua carreira foi marcada por aprendizado constante, desafios e descobertas pessoais. Aos poucos, Azal começava a ganhar confiança diante das câmeras, enquanto o público passava a notar seu talento natural. Sem imaginar o tamanho do sucesso que ainda viria, ela seguia dando passos firmes, preparada para oportunidades maiores que logo surgiriam em seu caminho. Esse período também foi importante para que Azal aprendesse a lidar com responsabilidade cedo, conciliando estudos, ensaios e gravações sem abandonar a juventude. Ela observava colegas mais experientes, ouvia diretores e absorvia conselhos práticos sobre postura profissional. Cada cena gravada funcionava como uma aula, ensinando sobre paciência, escuta e preparo emocional. Com o apoio constante da mãe, Azal manteve os pés no chão, evitando decisões precipitadas. Assim, enquanto crescia como pessoa e artista, ela se preparava silenciosamente para desafios maiores, sem saber que em pouco tempo seu nome estaria ligado a produções que mudariam definitivamente sua trajetória. Esse amadurecimento gradual criava a base emocional necessária para enfrentar a fama futura com equilíbrio e consciência. E assim o caminho profissional seguia aberto, cheio de expectativas, aprendizados contínuos e escolhas cuidadosas para o futuro. A ascensão profissional de Azal Kaya ganhou força em 2008, quando ela foi escolhida para interpretar Nihalzi e Agil na adaptação televisiva de Eski Menü. A série rapidamente se tornou um fenômeno nacional, alcançando altos índices de audiência e grande repercussão cultural. O papel exigia sensibilidade e profundidade emocional, e Azal conseguiu transmitir fragilidade e intensidade de forma natural, consolidando seu nome entre os jovens talentos mais promissores da Turquia. O verdadeiro auge de sua carreira, porém, chegou alguns anos depois, com a série Ad Feriha Koydum, exibida entre 2011 e 2012.
interpretando Feriha Sarrafolu, uma jovem de origem humilde que tenta se encaixar em um mundo socialmente distante. Azal conquistou o público turco e internacional. A história abordava diferenças de classe, identidade e sonhos, temas reais que aproximaram ainda mais os espectadores da personagem. A produção bateu recordes de audiência e abriu portas fora da Turquia. Com o sucesso vieram também grandes responsabilidades. Azal passou a lidar com uma rotina intensa de gravações, entrevistas e compromissos públicos. Ainda assim, manteve foco no trabalho e buscou evoluir como atriz, escolhendo projetos que oferecessem desafios novos. Essa postura cuidadosa ajudou a evitar desgaste precoce e fortaleceu sua imagem profissional. Em 2017, Azal surpreendeu novamente ao interpretar Filiz Elibol na série Bizim Hikaye, adaptação turca de Chamelis. A personagem era uma jovem forte e resiliente que cuidava dos irmãos em meio a dificuldades financeiras e familiares. A atuação recebeu elogios pela carga emocional e pela forma realista com que retratava a vida de muitas famílias. Esse papel reforçou a capacidade de Azal de se reinventar e assumir personagens mais maduros. A expansão internacional veio em 2022, quando ela estrelou a série Midnight at the Opera Palace, produzida pela Netflix. Interpretando as personagens Essa e Peride, Azal alcançou um público global, mostrando versatilidade ao transitar entre épocas e emoções diferentes. O projeto marcou uma nova fase em sua carreira, ampliando seu reconhecimento fora da Turquia. Ao longo dos anos, Azal se consolidou como uma das atrizes mais bem pagas do país, acumulando prêmios e homenagens. Em 2015 recebeu o Lebanon Awards, sendo a única atriz turca a conquistar essa honraria. Também venceu diversas vezes prêmios de melhor atriz em festivais como Internet Media Awards e Latina Turkish Awards. Em 2014 foi homenageada pela ISHAPS com o Medalhão de Excelência Internacional, sendo incluída entre figuras influentes do mundo. Mesmo com tantas conquistas, sua trajetória seguia em movimento, marcada por escolhas estratégicas e novos desafios, indicando que ainda havia muitos capítulos importantes por serem escritos. O reconhecimento não significava acomodação, mas sim um ponto de reflexão sobre próximos passos. Azal analisava roteiros com cuidado, equilibrando popularidade e qualidade artística. Seu trabalho começou a influenciar uma nova geração de atores e espectadores, que viam nela um exemplo de dedicação e consistência. Assim, entre sucesso, responsabilidade e expectativas crescentes, sua carreira avançava, preparando o terreno para acontecimentos inesperados que logo despertariam a atenção e emoção do público. Cada escolha, cada papel e cada silêncio criavam expectativas contínuas, levando o leitor a perceber que algo importante estava prestes a acontecer em seguida no curso da história pessoal e profissional da atriz que continuava em evolução constante. Após o enorme sucesso de Ad Feriha Koydum, a saída de Azal Kaya da série em 2012 marcou o início de um período mais instável em sua carreira. As expectativas do público eram altas, e qualquer novo projeto era automaticamente comparado ao sucesso anterior. Nesse mesmo ano, ela assumiu o papel de destaque em Sen Yaz Balkanlar 1912, uma produção histórica ambiciosa. Apesar do investimento e da proposta diferente, a série não conseguiu conquistar audiência suficiente e foi cancelada após poucos episódios, surpreendendo elenco e equipe. Esse cancelamento foi um choque profissional. Azal, que vinha de uma sequência de conquistas, precisou lidar com críticas, frustrações e questionamentos sobre suas escolhas artísticas. No mercado televisivo turco, conhecido por sua competitividade intensa, o fracasso de uma produção pode impactar diretamente a imagem de um ator. Mesmo assim, ela optou por não se afastar completamente, buscando compreender o momento com maturidade. Em 2013 participou da série ASK, um projeto de curta duração que não alcançou grande repercussão. Embora sua atuação fosse considerada correta, a história não prendeu o público. Esse tipo de experiência levou Azal a refletir sobre a importância do roteiro, da direção e do contexto geral de uma produção, não apenas do papel oferecido. Foram momentos silenciosos, longe dos holofotes, mas importantes para o autoconhecimento profissional. Ao longo dos anos seguintes, Azal enfrentou pausas entre um projeto e outro. Essas interrupções são comuns na indústria turca, onde novos talentos surgem rapidamente e a pressão por resultados imediatos é constante. Ainda assim, para alguém acostumada a estar em destaque, esses intervalos trouxeram insegurança e dúvidas. Ela passou a analisar com mais cuidado os convites recebidos, recusando trabalhos que não ofereciam crescimento artístico. Em 2021, Azal voltou às telas com Misafir, uma série que reunia um elenco forte e uma proposta dramática promissora.
No entanto, novamente a audiência não respondeu como esperado, e a produção foi encerrada após apenas 4 episódios. O cancelamento reacendeu debates na mídia sobre sua trajetória recente, com alguns questionando se seu prestígio estaria em declínio. Apesar disso, Azal manteve uma postura firme. Em entrevistas, demonstrou compreensão sobre a natureza instável da profissão e evitou culpar fatores externos. Ela reconhecia erros, aceitava críticas construtivas e seguia buscando equilíbrio entre vida pessoal e carreira. Esses períodos difíceis serviram como aprendizado, mostrando que o sucesso não é linear. Enquanto o público se dividia entre apoio e críticas, Azal atravessava uma fase de reconstrução silenciosa. Longe de abandonar a atuação, ela se preparava internamente para novos desafios, entendendo que quedas também fazem parte de trajetórias sólidas. Esse processo de reflexão e resiliência criava um terreno emocional complexo, que mais tarde influenciaria suas decisões públicas e posicionamentos, abrindo espaço para conflitos além da esfera profissional, que logo ganhariam atenção nacional. Com o passar dos anos, a imagem pública de Azal Kaya passou a ser associada não apenas à atuação, mas também a posicionamentos firmes sobre questões sociais. Em 2023, ela se envolveu em uma das polêmicas mais comentadas de sua carreira ao defender publicamente a atriz Egi Mola em um caso de agressão sexual. Ao se manifestar, Azal foi processada sob acusação de insulto, o que gerou intenso debate sobre liberdade de expressão e justiça na Turquia. O caso dividiu opiniões. Enquanto muitos apoiaram sua coragem ao falar sobre violência contra mulheres, outros a criticaram por se envolver em temas sensíveis. Para Azal, porém, o silêncio não era uma opção. Ela manteve sua posição de forma clara, afirmando que defender vítimas era uma responsabilidade social. O processo judicial trouxe desgaste emocional e exposição excessiva, ampliando a pressão já existente sobre sua vida pessoal. Além das controvérsias legais, Azal também enfrentou situações preocupantes relacionadas à segurança. Em 2016 foi alvo de assédio prolongado por um fã iraniano, que passou a ameaçá-la pelas redes sociais. O caso exigiu medidas legais e reforçou a discussão sobre os riscos enfrentados por figuras públicas. Anos depois, em 2023, ela precisou novamente recorrer à justiça para obter uma ordem de restrição contra outro indivíduo que a perseguia de forma obsessiva. Esses episódios impactaram profundamente sua rotina. Azal passou a adotar cuidados extras, limitando aparições públicas e sendo mais cautelosa nas redes sociais. Mesmo assim, continuou ativa online, utilizando sua visibilidade para falar sobre temas que considerava importantes, especialmente os direitos das mulheres e a violência de gênero. Em 2025, uma nova controvérsia ganhou destaque quando Azal publicou conteúdo relacionado a uma marca durante um período de protestos políticos no país. Muitos interpretaram a postagem como insensível ao momento vivido, gerando críticas intensas. Embora outros tenham defendido seu direito de trabalhar, o episódio reacendeu debate sobre responsabilidade social de celebridades em tempos de crise. Azal também foi alvo constante de críticas por apoiar abertamente a reintegração da Convenção de Istambul, tratado internacional voltado à proteção das mulheres contra a violência. Seu posicionamento a colocou no centro de debates acalorados, com ataques vindos de grupos conservadores. Ainda assim, ela se manteve firme, reforçando a importância de políticas públicas de proteção. Essas polêmicas contribuíram para uma imagem mais complexa e menos idealizada da atriz. Para alguns, Azal passou a ser vista como controversa, para outros como uma voz corajosa em meio ao silêncio. O impacto dessas situações foi além da mídia, influenciando contratos, convites profissionais e sua relação com o público. Entre processos, ameaças e críticas, Azal enfrentava um período de grande tensão emocional. Sua trajetória mostrava que fama não garante proteção, e que posicionar-se tem consequências reais. Enquanto tentava manter equilíbrio entre convicções pessoais e carreira, novos acontecimentos começavam a se desenhar, indicando que os desafios ainda estavam longe de terminar e que o próximo capítulo traria revelações capazes de mudar novamente o rumo de sua história. A vida afetiva de Azal Kaya sempre despertou curiosidade do público, mas ela construiu esse aspecto de forma discreta e cuidadosa. Em 2013, iniciou um relacionamento com o ator Ali Attai, alguém que já admirava antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente. Azal era fã da atuação dele na série Leila ile Mecnun, e esse interesse inicial acabou se transformando em uma conexão real, construída aos poucos, longe de exposições exageradas. O relacionamento evoluiu de maneira sólida ao longo dos anos.
Durante 6 anos, Azal e Ali mantiveram uma relação baseada em diálogo, respeito e apoio mútuo, mesmo com agendas cheias e pressões da fama. Em 2019, decidiram oficializar a união, casando-se em uma cerimônia simples, marcada mais pelo significado emocional do que pela ostentação. O casamento foi visto por muitos como um símbolo de estabilidade em meio a uma carreira marcada por altos e baixos. Ainda em 2019, o casal viveu um dos momentos mais importantes de suas vidas com o nascimento do primeiro filho, Fikri Ali. A chegada da maternidade trouxe mudanças profundas para Azal, que passou a reorganizar prioridades e ritmos. Ela reduziu compromissos profissionais por um período, focando nos primeiros meses do filho, algo que sempre destacou como essencial para seu equilíbrio emocional. Em 2023, a família cresceu novamente com o nascimento de Leila Sureia, a segunda filha do casal. Azal compartilhou poucos momentos publicamente, reforçando sua escolha de preservar a intimidade dos filhos. Mesmo assim, em entrevistas pontuais, expressou orgulho da família que construiu e falou sobre os desafios reais da maternidade, sem idealizações. A decisão de manter a vida familiar longe dos holofotes está ligada à própria infância de Azal. O divórcio dos pais quando ela tinha apenas 7 anos, marcou profundamente sua visão sobre relações e estabilidade emocional. Crescer em um lar dividido fez com que ela valorizasse ainda mais a construção de um ambiente seguro e equilibrado para seus filhos. Essa experiência influenciou suas escolhas, tanto pessoais quanto profissionais. Azal sempre deixou claro que não busca a imagem de perfeição. Ela fala sobre cansaço, dúvidas e a dificuldade de conciliar carreira e maternidade, especialmente em uma indústria exigente. Ainda assim, demonstra satisfação em encontrar um ponto de equilíbrio possível, respeitando seus limites e o tempo da família. Ali Attai aparece frequentemente como um parceiro presente, dividindo responsabilidades e apoiando decisões importantes. Ao longo dos anos, o casal enfrentou rumores, críticas e especulações, algo comum para figuras públicas. No entanto, Azal optou por não alimentar boatos, mantendo silêncio e foco no que considera essencial. Essa postura fortaleceu sua imagem como alguém que protege o que é íntimo e valoriza vínculos reais. Assim, entre trabalho, maternidade e vida conjugal, Azal construiu uma base afetiva sólida. Essa estrutura familiar passou a funcionar como refúgio em momentos difíceis, oferecendo apoio emocional em fases de críticas, polêmicas e incertezas. Com essa estabilidade, ela seguia enfrentando novos desafios, inclusive aqueles relacionados à própria saúde emocional e física, que começavam a ganhar mais espaço em sua trajetória pessoal. Apesar da imagem pública de sucesso e confiança, Azal nunca escondeu que também enfrenta vulnerabilidades. Ao longo dos anos, o assédio persistente de fãs obsessivos deixou marcas emocionais importantes. Situações em que se sentiu ameaçada e impotente afetaram sua sensação de segurança, obrigando-a a lidar com medo, ansiedade e desgaste psicológico. Esses episódios reforçaram sua consciência sobre os limites da fama e seus impactos reais na saúde mental. Durante a pandemia de 2020, Azal optou por um isolamento voluntário rigoroso em casa, ao lado da família. A decisão foi motivada não apenas por cuidados físicos, mas também por atenção à saúde emocional. Ela falou abertamente sobre a importância de desacelerar, respeitar o próprio corpo e aceitar períodos de pausa. Para Azal, aquele momento revelou como o silêncio e o tempo em família poderiam funcionar como formas de proteção psicológica. Esse período de reclusão também trouxe reflexões profundas. Longe das gravações e da pressão constante, Azal passou a observar mais seus limites e necessidades internas. Ela destacou em entrevistas que cuidar da mente era tão importante quanto manter compromissos profissionais. Essa visão mais humana aproximou ainda mais o público, que passou a enxergá-la além da imagem de celebridade. Em 2025, Azal chamou atenção novamente ao surgir com uma transformação física visível. A mudança foi resultado de uma rotina disciplinada de alimentação equilibrada e exercícios físicos. Embora muitos elogios tenham surgido, a atriz deixou claro que o processo também refletia a pressão constante sobre a aparência feminina, especialmente no meio artístico. Ela reforçou que saúde não deve ser confundida com padrões irreais de beleza. Azal sempre fez questão de contextualizar essas mudanças, explicando que bem-estar vai além do físico. Para ela, cuidar do corpo é parte de um conjunto maior, que inclui descanso, apoio emocional e respeito aos próprios limites. Mesmo assim, reconhece que a cobrança externa pode ser pesada, principalmente para mulheres constantemente observadas e julgadas.
Como ativista, Azal utiliza sua voz para discutir temas como saúde mental, violência contra mulheres e empatia social. Ela participa de campanhas, compartilha reflexões e defende a necessidade de espaços seguros para diálogo. Embora não tenha relatado problemas pessoais graves de saúde, ela se posiciona como alguém consciente de fragilidades emocionais comuns, quebrando a ideia de invulnerabilidade associada à fama. Essa postura transparente nem sempre é bem recebida. Alguns interpretam suas falas como exposição excessiva, enquanto outros veem coragem e responsabilidade social. Azal, porém, mantém sua linha de pensamento, acreditando que falar sobre sentimentos e limites ajuda a reduzir estigmas. Entre pressões externas, experiências difíceis e autocuidado constante, Azal construiu uma relação mais honesta consigo mesma. Suas vulnerabilidades passaram a ser parte de sua identidade pública, não como fraqueza, mas como sinal de humanidade. Esse processo interno, silencioso e contínuo, preparava o terreno para acontecimentos futuros, que colocariam novamente sua força emocional à prova e despertariam reações intensas do público e da mídia. Ao longo de sua trajetória pública, Azal Kaya sempre teve a vida pessoal observada com atenção, mas quando o assunto é saúde, ela manteve uma postura clara e transparente. Não existem registros públicos confiáveis de que a atriz tenha passado por cirurgias graves ou tratamentos médicos significativos. Diferente de muitas especulações comuns no meio artístico, Azal nunca associou mudanças profissionais ou pausas na carreira a problemas médicos sérios, reforçando a importância de informações corretas e verificáveis. Em vez de intervenções médicas, o que se destacou especialmente em 2025 foi uma mudança visível em seu estilo de vida. Azal passou a adotar uma rotina mais rigorosa de exercícios físicos e alimentação equilibrada. A transformação no visual chamou atenção rapidamente, gerando muitos comentários positivos de fãs e da mídia. No entanto, a própria atriz fez questão de contextualizar essa fase como um cuidado com a saúde, e não como uma busca por padrões estéticos impostos. Ela destacou que a decisão partiu de um desejo pessoal de se sentir melhor fisicamente, especialmente após anos intensos conciliando maternidade, trabalho e pressões externas. O foco estava em energia, disposição e bem-estar geral. Azal evitou divulgar dietas extremas ou métodos milagrosos, reforçando que mudanças consistentes exigem tempo, disciplina e respeito ao próprio corpo. Esse posicionamento ajudou a reduzir especulações sobre procedimentos estéticos invasivos. Sempre que questionada, Azal reafirmou que não realizou cirurgias e que qualquer alteração física era resultado de hábitos mais saudáveis. Essa postura honesta foi vista por muitos como positiva, principalmente em um ambiente onde comparações e rumores são constantes. Outro ponto importante relacionado à saúde foi a prioridade dada à proteção familiar. Durante a pandemia de 2020, Azal optou por um isolamento rigoroso em casa, mesmo quando alguns compromissos profissionais poderiam ser mantidos. A decisão foi tomada pensando na segurança dos filhos e do marido, além do cuidado com a própria saúde mental. Para ela, prevenir era mais importante do que manter visibilidade naquele momento incerto. Esse período reforçou sua visão de que saúde não se limita ao corpo. Azal falou abertamente sobre a importância de descanso, rotina doméstica estável e redução de estímulos externos. A experiência mostrou que afastar-se temporariamente dos holofotes também pode ser uma forma de tratamento preventivo, mesmo sem diagnósticos médicos envolvidos. O não associar sua imagem a doenças graves ou intervenções médicas dramáticas, Azal contribuiu para uma narrativa mais realista. Ela mostrou que cuidar da saúde pode estar ligado a escolhas diárias simples como alimentação, movimento e tempo de qualidade com a família. Essa abordagem aproximou ainda mais o público, que passou a enxergar a atriz como alguém consciente e responsável. Assim, o capítulo da saúde em sua vida não foi marcado por cirurgias ou tratamentos complexos, mas por prevenção, equilíbrio e escolhas conscientes. Esse cuidado silencioso, longe de manchetes alarmistas, preparava Azal para enfrentar novos desafios físicos e emocionais. Ao fortalecer o corpo e a mente, ela seguia avançando, sabendo que outros momentos de isolamento e dificuldade ainda fariam parte do caminho, exigindo a mesma atenção e maturidade demonstradas até então. Os momentos de isolamento na vida de Azal Kaya começaram cedo, ainda na infância. Após o divórcio dos pais quando tinha apenas 7 anos, ela precisou se adaptar rapidamente a uma nova realidade vivendo apenas com a mãe. Essa mudança exigiu maturidade emocional precoce, levando Azal a desenvolver independência e uma forte capacidade de adaptação.
Embora cercada de cuidado materno, a ausência da estrutura familiar tradicional deixou marcas silenciosas. Durante a adolescência, essa independência se intensificou. Asal aprendeu a lidar sozinha com responsabilidades, estudos e escolhas pessoais. Essa característica ajudou mais tarde na carreira artística, mas também criou uma tendência ao isolamento emocional em momentos de dificuldade. Em vez de expor fragilidades, ela costumava recolher-se e refletir internamente. Já adulta e famosa, novos tipos de isolamento surgiram. O assédio constante de fãs obsessivos trouxe uma sensação de vulnerabilidade inesperada. Mesmo com medidas judiciais, Asal relatou sentimentos de medo e impotência, que a levaram a reduzir aparições públicas e contatos sociais. Esse afastamento não era visível para todos, mas afetava profundamente sua rotina e confiança. Essas experiências reforçaram a percepção de que fama pode ser solitária. Cercada por pessoas, mas nem sempre por segurança emocional, Asal passou a selecionar com cuidado quem fazia parte de seu círculo íntimo. O isolamento nesse caso funcionava como mecanismo de proteção, embora viesse acompanhado de ansiedade e tensão constante. Outro período marcante ocorreu durante a pandemia. Ao optar por isolamento voluntário, Asal passou longos meses praticamente restrita ao ambiente doméstico. Diferente de outros momentos difíceis, dessa vez o afastamento foi consciente e planejado. Ela valorizou o tempo com os filhos, a rotina simples e o silêncio necessário para reorganizar pensamentos e emoções. Além das questões pessoais, a carreira também trouxe fases de isolamento profissional. Cancelamentos de séries, pausas entre projetos e períodos de menor visibilidade afastaram Asal dos holofotes. Em um mercado que valoriza a presença constante, esses intervalos geraram insegurança e sensação de exclusão. A mídia passou a comentar menos seu nome, algo difícil para quem já esteve no centro das atenções. Esses momentos exigiram força emocional. Asal precisou lidar com críticas internas, comparações e dúvidas sobre o futuro. Ainda assim, evitou decisões impulsivas, preferindo observar, aprender e esperar oportunidades mais alinhadas com seus valores. O isolamento profissional, embora desconfortável, também ofereceu espaço para reflexão e redefinição de objetivos. Ao longo de todos esses períodos, Asal mostrou que o isolamento nem sempre significa fraqueza. Em muitos casos, foi uma resposta necessária a contextos difíceis. Seja na infância, na vida adulta ou na carreira, esses momentos moldaram sua personalidade e sua forma de enxergar o mundo. Assim, entre silêncios forçados e escolhas conscientes de afastamento, Asal construiu resistência emocional. Cada fase de isolamento deixou aprendizados importantes, preparando-a para lidar com pressões futuras. Mesmo quando parecia distante, ela continuava observando, absorvendo e se fortalecendo internamente, indicando que novos desafios e revelações ainda estavam por vir em sua trajetória pessoal e pública. As desilusões pessoais de Asal Kaya começaram cedo e deixaram marcas profundas em sua formação emocional. O divórcio dos pais quando ela tinha apenas 7 anos, foi um dos primeiros grandes choques de sua vida. A separação alterou a estrutura familiar que conhecia e a obrigou a lidar, ainda criança, com sentimentos de insegurança e adaptação. Embora tenha recebido apoio constante da mãe, a experiência influenciou diretamente sua visão sobre vínculos, fazendo com que valorizasse estabilidade e diálogo nas relações. Esse episódio moldou não apenas sua vida pessoal, mas também sua sensibilidade emocional. Asal cresceu observando como mudanças inesperadas podem impactar uma criança, e essa consciência a acompanhou na vida adulta. Ao formar sua própria família, passou a priorizar ambientes seguros e previsíveis para os filhos, tentando oferecer aquilo que sentiu faltar em alguns momentos da infância. Outro trauma marcante surgiu já na fase adulta, quando passou a enfrentar perseguições e assédio online. As ameaças constantes vindas de indivíduos obsessivos geraram medo real e sensação de impotência. Mesmo tomando medidas legais, Asal relatou que o impacto emocional não desaparece facilmente. Viver sob vigilância e insegurança abalou sua tranquilidade e trouxe episódios de ansiedade, reforçando a percepção de que a fama também expõe vulnerabilidades profundas. Essas experiências fizeram com que Asal se posicionasse de forma mais ativa contra a violência, especialmente aquela direcionada às mulheres. O sentimento de estar vulnerável despertou nela a necessidade de transformação social. Em vez de silenciar, ela escolheu falar, defendendo leis mais rígidas e mecanismos de proteção para vítimas. Esse posicionamento, no entanto, também trouxe novas críticas e ataques, criando um ciclo difícil entre exposição e defesa. Como figura pública, Asal enfrenta julgamentos constantes.
Suas opiniões sobre direitos femininos, igualdade e justiça social frequentemente geram reações intensas. Comentários ofensivos, tentativas de descredibilização e pressão social fazem parte de sua rotina. Lidar com essas críticas exige controle emocional e resiliência, pois nem sempre é possível separar o ataque à figura pública do impacto pessoal. Curiosamente, muitos desses sentimentos encontraram eco em seus trabalhos como atriz. Em Bisin e Kai, Azal interpretou uma personagem marcada por dificuldades familiares, responsabilidades precoces e traumas emocionais. A profundidade da atuação foi elogiada justamente por parecer verdadeira, quase íntima. O mesmo ocorreu em Midnight at the Opera Palace, onde viveu personagens que carregavam conflitos internos e dores silenciosas. Esses papéis não foram apenas desafios profissionais, mas também oportunidades de elaborar emoções reais. Azal já comentou que interpretar personagens traumatizadas exigia empatia e escuta interna. Muitas vezes ela se conectava com experiências próprias para dar autenticidade às cenas, transformando dor em expressão artística. Ao longo dos anos, essas desilusões e traumas não a definiram como alguém fragilizada, mas como alguém consciente de suas emoções. Azal aprendeu a reconhecer limites, pedir apoio e transformar vivências difíceis em aprendizado. Ainda assim, as marcas permanecem, influenciando escolhas, silêncios e reações. Esse acúmulo de experiências pessoais, algumas dolorosas e outras transformadoras, preparou Azal para um papel que ultrapassa a atuação. Aos poucos, ela passou a entender que sua história individual poderia dialogar com questões coletivas. E dessa compreensão surgiu um engajamento mais claro, que começaria a moldar um legado humano, social e profundamente conectado com a realidade de muitas outras mulheres. Com o passar do tempo, Azal Kaya passou a utilizar sua visibilidade de forma cada vez mais consciente. Sua trajetória pessoal, marcada por desafios emocionais, assédio e críticas públicas, despertou um senso de responsabilidade social. Ela entendeu que sua voz alcançava muitas pessoas e decidiu usá-la para defender causas que considerava urgentes, especialmente os direitos das mulheres e o combate à violência de gênero. Azal tornou-se uma defensora ativa da Convenção de Istambul, tratado internacional voltado à proteção das mulheres contra a violência doméstica. Ao apoiar publicamente a reintegração do acordo, ela se colocou no centro de debates intensos. Mesmo diante de ataques e tentativas de silenciamento, manteve sua posição, afirmando que proteger mulheres não deveria ser motivo de controvérsia, mas de consenso social. Além desse posicionamento, Azal participa de debates públicos sobre justiça social, igualdade e empatia. Suas falas, muitas vezes diretas e emocionais, refletem experiências reais e observações pessoais. Para muitos fãs, essa postura representa coragem. Ela não se limita a discursos genéricos, mas conecta questões sociais à vivência cotidiana, tornando o debate mais acessível e humano. Equilibrar esse ativismo com a maternidade e a carreira artística não é simples. Azal fala abertamente sobre o cansaço, o medo e as dúvidas que surgem ao tentar dar conta de múltiplos papéis. Ao compartilhar essas dificuldades, ela quebra a imagem de perfeição frequentemente atribuída a figuras públicas. Essa vulnerabilidade aproximou ainda mais o público, que passou a enxergá-la como alguém real com limites e sentimentos. O fato de falar abertamente sobre assédio, saúde mental e pressões sociais também faz parte de seu legado. Azal não se apresenta como vítima indefesa, mas como alguém que reconhece dores e busca transformação. Sua mensagem central é clara: o silêncio protege o agressor, não quem sofre. Essa postura inspirou muitas pessoas a se manifestarem e procurarem apoio. No ambiente artístico, seu ativismo nem sempre é bem recebido. Algumas críticas apontam que posicionamentos políticos podem afetar carreiras. Ainda assim, Azal segue firme, acreditando que sucesso profissional não deve existir isolado da responsabilidade humana. Para ela, atuar não é apenas entreter, mas também refletir a sociedade e provocar reflexão. Seu legado começa a ser construído não apenas pelos papéis que interpretou, mas pelas causas que defende. Azal representa uma geração de artistas que não se limita ao palco ou à tela. Ela ocupa espaços de debate, questiona estruturas e enfrenta desconfortos, mesmo sabendo que isso pode gerar perdas profissionais. Com o passar dos anos, essa postura consolidou sua imagem como uma voz influente contra injustiças. Fãs, especialmente mulheres jovens, veem nela um exemplo de força, coerência e empatia. Não por ser perfeita, mas por ser honesta sobre suas lutas. Assim, o legado humanitário de Azal Kaya segue em construção. Entre atuação, maternidade e ativismo, ela continua caminhando em uma linha delicada entre exposição e propósito.
Cada posicionamento, cada silêncio e cada escolha reforçam a ideia de que sua história não se resume ao sucesso artístico. Ela se transforma, aos poucos, em símbolo de resistência emocional e compromisso social, deixando claro que ainda há muito a ser dito, feito e questionado nos próximos capítulos de sua trajetória. E vocês, como se sentiram ao saber desta notícia sobre a Zalcaia? Deixem aqui nos comentários as vossas reações e mensagens de apoio para a atriz. Se este vídeo vos ajudou a ficar informados, deixem o like, subscrevam o canal e ativem o sino para receberem mais atualizações. Partilhem com os amigos que também são fãs de A Zalcaia. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.